Os agentes de tratamento de dados, o operador e o controlador, eles não podem tratar dados sem uma base legal. E a base legal, ela traz 10 hipóteses para tratamento de dados. É como se fosse uma autorização, tá, para o tratamento de dados. Por que existe essa base legal? Porque ela traz segurança e justificativa jurídica para que nós, para quem trata dado, justifique o tratamento de dados perante o titular do dado. Dentre as 10 hipóteses de tratamento de dados, eu vou destacar aqui 3 delas, tá? Que é o consentimento, ele trata de uma autorização que o titular do dado precisa te conceder, tá? Essa autorização ela precisará ser coletada, precisa ser provada, que foi coletada. Então, como pode ser feito, essa coleta de consentimento? Pode ser feito por e-mail, um formulário de e-mail, checkbox, são maneiras de você coletar o consentimento das pessoas. O consentimento ele tem basicamente 3 critérios, tá? Ele precisa ser informado pelo titular do dado, precisa ser inequívoco e de livre manifestação. Então, se eu vou coletar o consentimento de um usuário por meio de um formulário de e-mail que contém um checkbox, esse checkbox ele não pode, por exemplo, como já acontece ou acontecia, ou enfim, esse checkbox ele não poderá mais vir já marcado por default, por padrão, tá? Esse consentimento ele também precisa ser necessário com o quê? Com a finalidade que está dentro dos princípios. E aí vale um comentário que princípios que foi tratado em alguma aula anterior e as bases legais são os fundamentos da lei, Então, um item complementa o outro. Perfeito? Bom, consentimento do titular, acabei de falar. Mas é necessário ter o consentimento do titular para tudo. Então você imagina aqui um exemplo, tá? Eu tenho uma loja virtual, para entregar o meu produto, eu preciso compartilhar o dado desse usuário com a empresa de logística, com a entrega, com o sistema de emissão de nota fiscal, enfim. Então, nesse caso, eu não preciso do consentimento para pedir os dados mínimos necessários para executar para fazer uma execução de contrato, tá? Então, a partir do momento que a pessoa vai lá na minha loja virtual, vê um determinado produto, clica em comprar, lá vai ter o endereço que ele vai ter que fornecer. Por quê? Porque eu preciso compartilhar esse endereço com a empresa de logística, vai colocar o CPF ou o CNPJ dele, por quê? Porque eu preciso emitir a nota fiscal para esse titular de dado. Então aqui eu estou realizando uma execução de contrato. Eu preciso pedir um consentimento para executar um contrato? Não. O consentimento ele pode ser utilizado de forma granular, tá? Então, se eu for utilizar o consentimento desse usuário para receber informações de e-mail marketing da minha loja, isso é um caso de que eu preciso pedir o consentimento. Agora eu tenho um website que precisa estar adequado à lei, esse website coleta cookies dos usuários. Cookie é um dado pessoal, tá? É possível coletar dado pessoal por meio de cookie, então preciso pedir o consentimento, tá? Então, como dito, execução de contrato eu não precisaria pedir consentimento, lógico, Cada caso precisará ser analisado, vai depender do contexto em que sua empresa está inserida, tá? Lembrando. Bom, outra restrição aqui em relação a... Restrição, tá? Restrição por quê? Porque a lei... As hipóteses de tratamento, elas são horizontais. Então, o consentimento, por exemplo, não sobrepõe a uma outra hipótese. E as demais hipóteses, tá, que são 10, também não vão sobrepor uma a outra, em regra. Tá bom? Bom, outra restrição aqui em relação com o consentimento. Se eu precisar cumprir uma obrigação legal, nós aqui na agência, nós atendemos diversas empresas de contabilidade e por fornecer conteúdo, por produzir conteúdo para essas empresas de contabilidade, a gente sabe que tem o E-Social e para cumprir com as obrigações e as exigências do E-Social, a gente precisa pegar o dado do funcionário e fornecer esse dado para o E-Social. Então, preciso pedir o consentimento para essa finalidade de tratamento de dados para o meu funcionário que eu estou contratando? Não. Tá? Isso vai estar na hipótese de tratamento de obrigação legal. A execução de contrato, eu acabei de falar, vou dar um outro exemplo aqui de execução de contrato. Então,
A pessoa vai lá no aplicativo de transporte, coloca lá o dado dele lá para fazer os pagamentos, coloca o endereço de destino e início. Esse dado ele precisará ser compartilhado. Para quê? Para que a execução do contrato, para que o serviço seja entregue. Então eu não posso usar um aplicativo de transporte se eu não informar para o camarada de onde eu venho, para onde eu vou. Por exemplo, se eu não informar meu nome, se eu não informar o meu cartão de crédito, enfim, as informações mínimas necessárias para a execução do contrato. Legítimo interesse eu vou tratar por último, tá? Aqui ainda sobre consentimento e legítimo, eu vou detalhar, melhor dizendo, legítimo interesse aqui por finalzinho. Mas uma coisa interessante é que essas empresas de automação de marketing e de prateleira, são diversas delas, já estão se adequando à lei, tá? Aos poucos, né? Você entra lá no site das empresas, elas têm um relatório de atividades de adequação à lei, isso é bem interessante. Mas hoje em algumas dessas empresas de automação, né, são ferramentas para fazer automação de marketing, fazer envio de e-mail marketing. Toda vez que você sobe uma base de dados para tratar dados, tá? Você tem que dar um check, né, se esse dado, né, se essa lista de e-mail, por exemplo, ela está baseada, né, na hipótese ou de consentimento ou de legítimo interesse. Isso é bem bacana, perfeito? Bom, legítimo interesse. Esse caso aqui, ó, é interessante o seguinte: o legítimo interesse. Vamos lá, aqui no artigo 10, vou até pegar o celular para fazer uma leitura aqui sobre essa questão de legítimo interesse, tá? Deixa eu pegar aqui, legítimo interesse. Então eu já estou acessando o site da lei. Perceba que toda lei ela é direcionada para o titular, né? 80% da lei, digamos assim. Então, legítimo interesse vem para defender as empresas, ou melhor dizendo, para dar um respaldo jurídico para as empresas realizarem tratamento de dados, tá? Por que isso? Porque as empresas, elas dependem do dado para sobreviver. Elas dependem do dado para gerar conhecimento, para adquirir, criarem uma inteligência interna, né? Então, por exemplo, ela usa esse dado para fins internos, como, por exemplo, segmentar melhor seu público. Então, isso é um legítimo interesse da empresa, tá? Um cuidado é necessário que o legítimo interesse não pode ser aplicado em tudo, né? Os outros contextos da lei, o contexto da sua empresa, eles precisarão ser considerados caso você entenda que o legítimo interesse pode ser utilizado como uma hipótese de tratamento e como base legal para o seu tratamento de dados, tá? Então, vai precisar de uma atenção nesse caso de legítimo interesse. Então, quais seriam os critérios que poderíamos pensar em relação ao legítimo interesse? Ele é legal? Existe alguma outra legislação que impeça a utilização dessa base legal para tratamento de dados? Então, isso precisa ser observado. É necessário? É realmente necessário esse tratamento de dado, o dado, melhor dizendo, ele é realmente necessário? É justificável? Existe alguma expectativa em relação ao titular do dado? Ele é transparente? Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui na agência a gente faz cobertura de feiras e eventos para os nossos clientes, tá? Então, a gente tem fabricantes de produtos, esses fabricantes têm loja virtual e, eventualmente, esses fabricantes participam de feira, né? Então, chega lá o titular do dado no stand da feira, quer ver o catálogo, conversa com o vendedor, com a equipe de vendas, e aí o dono, né, o microempresário, o empresário, posso coletar o seu dado para te enviar mais informações? Geralmente vai passar aquele treco que coleta dado aqui no crachá pelo código de barra e vai reter o dado desse camarada. Eu posso depois, por uma questão de relacionamento, enviar um e-mail para essa pessoa? Sim, claro que eu posso. A lei, ela não quer sacrificar, ela não quer engolir as empresas, tá? Ela quer proteger as pessoas dos abusos que vinham e vêm acontecendo em relação ao tratamento de dados, né? Que aí, enfim, seria um outro assunto, tá? Bom, então vou fazer aqui a leitura do artigo 10º sobre legítimo interesse.
porque eu acredito que ele é bem claro em relação a isso que eu acabei de dizer. Tá? Vamos lá. Artigo 10. Cadê? Artigo 10. Olha só, o artigo 10 diz o seguinte: o legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas. Tá? Então, manter a inteligência competitiva da minha empresa é uma finalidade legítima? Claro que é. Por que não? Bom, finalidades legítimas consideradas a partir de situações concretas, que inclui, mas não se limitam a apoio à promoção de atividades do controlador, promoção de atividades. Tá? Então eu tenho uma base de dados aqui dentro desse mesmo contexto que eu acabei de falar, fabricante de produtos, que vende seus produtos pela loja virtual, uma empresa B2B. Então tem dois públicos aqui, né, que são as pessoas físicas, consumidor final, mas também tem o público que é o comprador das empresas. São dois tipos de público que naturalmente vão receber tratativas de comunicação diferentes. Tá? Continuando aqui, artigo 10. Para finalidades legítimas, considerar a partir de situações concretas que incluem, mas não se limitam a, como eu disse, apoio a promoções de atividades do controlador. Tá? Lembrando que o controlador manda, o operador obedece. Perfeito? Dando continuidade aqui então, cadê? Proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas, né, dele e os demais direitos de liberdades fundamentais no termo desta lei. Olha que interessante aqui, ó. De serviços que beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas. Então, por exemplo, né, dentro desse contexto aí do stand, eu vou lá, visito um stand, imagine o seguinte, eu tenho uma loja de bairro, né, então preciso ter acesso às empresas para manter a minha prateleira da minha loja, que fica aqui no bairro, sempre cheia. Então estou sempre procurando novidades, promoções, produtos diferenciados que possam melhorar o meu faturamento, e aí eu vou participar de uma feira, entro no stand, gosto daquele tipo de produto, começo ali um relacionamento com a equipe comercial, o stand, essa empresa coleta meu dado. Eu vou me assustar se amanhã ou depois eu receber um e-mail desse controlador, dessa empresa que estava no stand? Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque se eu estou num stand, numa feira, tem feira que tem 5.000 stands, então eu estou ali procurando negócio, geralmente tem um dia para participar, às vezes a feira é paga. Então, receber um e-mail, putz, realmente eu tinha passado nesse lugar, bacana que eu recebi esse e-mail, não, atende uma expectativa. Vamos continuar aqui. A linha 1ª, né, do artigo 10º, quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Então, dentro desse mesmo contexto, justifica eu lá chegar no stand e o camarada ter acesso ao meu CPF, meu endereço talvez, né, por uma questão geográfica, logística, frete, porque tem as questões de impostos aí no Brasil, imposto num lugar é outro, imposto em outro lugar é outro, enfim. Pode até justificar, mas olha que interessante, precisa ser justificável, né? Se existe uma justificativa, beleza. Bola para frente. Dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Então, qual que é a finalidade, né? Iniciar uma relação, né, uma relação comercial. Existe uma finalidade, tá? Porque o interesse é das duas partes, da empresa que quer vender e da pessoa que está lá no evento que quer comprar alguma coisa para otimizar o negócio dele, tá? Aqui, ali, o controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. Nós já falamos isso. Essa questão, né, de transparência de tratamento de dados, enfim, novamente, eu acredito que isso aqui resume toda a lei, né, transparência, né? A autoridade nacional, só para concluir, né,
Então, só para concluir e encerrar aqui essa aula rápida, a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu legítimo interesse, observado os segredos comercial e industrial, né? Então, deixa eu ver se eu consigo pensar aqui em um exemplo em relação a a linha terceira, tá? A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo. Então, olha o que diz aqui, né? Se eu utilizo essa base legal se eu utilizo o legítimo interesse como base legal, tá? Ou essa hipótese de tratamento, eu preciso observar que nesse processo, tá, eu vou ter que criar mecanismo para realizar um documento, né, que comprove, né, o legítimo interesse e os processos, né, e os processos relacionados, né, à proteção de dados do titular do dado. Então, dessa forma, eu encerro aqui essa aula, tá? Novamente, ela representa o fundamento das leis, então, os princípios e as bases legais. Eu acredito que entendendo, né, os princípios e agora compreendendo como encaixar, né, uma hipótese de tratamento para uma finalidade, beleza. Até a próxima aula.